E eu fico pensando nisso realmente, porque isso é algo meio que inédito, assim, né? Tipo, que não é algo que já tenha acontecido, né? Principalmente você mobilizar todo o globo assim para mudar totalmente o estilo de vida, né? Então, eu fico muito pensando se isso vai, como isso vai impactar na educação quando tudo voltar de fato, assim, sabe? Porque você falou da horizontalidade e realmente aqui, por exemplo, na sala de aula você tem níveis, né? Querendo ou não, as carteiras elas ficam uma atrás da outra, né? E quando você está aqui no computador, você tá todo mundo igual, né? Todo mundo num plano assim. E eu acho que é isso que você quis dizer da horizontalidade, né? E eu fico pensando como que isso vai, qual a consequência disso quando voltar para o ensino normal, sabe? É. Normal, aspas. Então, eu sou muito fã de um importante sociólogo português chamado Boaventura de Souza Santos. Uma leitura que eu recomendo a toda pessoa, assim, que, para mim, ele é um grande, é um ícone do pensamento contemporâneo. E ele escreve bastante, né, e ele fez um pequeno manuscrito esse ano, que vai virar livro. E o manuscrito era A Cruel Pedagogia do Vírus. E aí, nas primeiras páginas, ele mostra, assim, a complexidade do que é isso que a gente viveu no contexto mundial, né? E as injustiças, as coisas absolutamente complexas do contexto mundial, assim, ele apresenta isso de forma bastante crua. É uma realidade crua e nua. Mas aí depois ele mostra que ele vê 3 caminhos para depois da pandemia. E ele fala que nós vamos viver muitos períodos de pandemia, vamos viver aquilo que eu chamo de pandemias intermitentes. E eu acredito, infelizmente, nessa constatação, porque muitas coisas há por vir, porque nós destruímos tanto o planeta que até a gente poder recuperar minimamente um pouco dele não é uma questão de um ano. Né? Mas ele fala que existem três caminhos. Passada a pandemia, as pessoas não vão mudar em nada, vai exatamente ser como era. Eu fico pensando nisso também. A gente pode vir a mudar algumas coisas, mas o mais importante a gente não muda. E o terceiro, uma mudança radical sobre o modo de pensar, de viver, né? Sobre o governo, sobre política, sobre educação, que ele considera o mais difícil, mas ele sonha com essa possibilidade, né? Ele fala que ele é um utópico realista, assim mesmo que o Paulo Freire também era. Então, quando você me faz essa pergunta, Gilberto, eu fico bastante preocupada, porque eu penso que a gente está muito... eu não sei se o mundo inteiro desaprendeu, ou se nunca aprendeu, porque nunca viveu, um aspecto fundamental que é a humanização. Eu vejo um cenário muito triste nisso. E nesses 2 últimos anos também, tirando a pandemia, eu tenho me preocupado bastante com o contexto brasileiro. Tem um autor que a gente estuda bastante, que é o Demival Saviani, né, que inclusive eu utilizo o Demival Saviani bastante nas aulas de didática, porque ele foi praticamente a pessoa que trabalhou e trouxe pedagogia histórico-crítica. Então ele afirma, né, que nesses 2 últimos anos, né, de governo, nós perdemos e retrocedemos 45 anos de história no contexto educacional. E isso, analisando o que tem acontecido, né, e as perdas que estamos tendo, realmente ele tem razão. É como se nós voltássemos para a década de 40, 50, ou até mais, né? Até mais de 45 anos de perda. De lutas que foram conquistadas, né? De grandes conquistas que tivemos, mas que agora tem se perdido. Isso me lembrar daquele vídeo que tem, acho que é bem famoso aquele vídeo que a pessoa mostra a diferença entre diversas coisas que avançaram e a escola sempre igual, sempre a mesma fórmula, né? Isso, exatamente, aquela questão, né? Tudo muda, mas a escola continua com a mesma lógica. Sim. Então, o que eu gostaria que a gente pensasse? Acho que a gente tem que pensar outras formas de aprendizagem, mas o que eu me preocupo mais
E aí é a questão de que não é tanto as ferramentas que a gente vai utilizar. Por exemplo, se nós voltássemos, se tivermos que ficar mais um tempo com essa dimensão de aulas remotas ou ensino emergencial que eu estava conversando antes, né? O que mais me preocupa é que o modo, a ferramenta pode ser utilizada, mas a forma de pensar o conhecimento, ou a forma como o professor precisa ter a decência de uma docência de excelência, ela não muda. E a gente está perdendo uma excelente oportunidade, do meu ponto de vista, da gente pensar essas coisas também.